Olá, boa noite, todas e todos que irão participar da nossa última live. Eu e Felipe Requião vamos abordar na nossa última live hoje, que a gente já está fazendo, é o terceiro episódio. Hoje a gente vai falar sobre masculinidades. Então a gente vai começar hoje a nossa terceira live. O Felipe Requião é um amigo de infância. A gente decidiu falar sobre racismo, masculinidade e racismo, masculinidade e branquitude. Foram os temas que a gente falou. A gente falou na primeira live sobre racismo. A segunda semana passada a gente falou de branquitude. E hoje a gente vai falar sobre masculinidades. Tô aguardando aqui o Felipe entrar para a gente começar a nossa live agora às 8 horas. Já agradeço a todas e todos que estão participando. Muito obrigada, Mariana que está presente, o Pedro, a Adriana entrou, Grupo Hora H, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Felipe também entrou. Só tô aguardando, amigo, você me chamar pra gente começar. Hoje eu até mudei meu visual, coloquei um turbante super vermelho pra gente terminar essa live em alto astral. Felipe, você tem que me ligar para eu poder te aceitar, lembra? Oi, querido, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite. Estava interagindo com os nossos seguidores na nossa última live da nossa série de racismo, branquitude e masculinidades. É isso aí, muito bem. Vamos encerrar esse bate-papo cabeça aí, né? Que, nossa, fez muitas reflexões, Gente, né? muitas reflexões, exatamente. Então, a gente está indo para o nosso terceiro episódio, a nossa terceira live. O Felipe é meu amigo de infância, eu sou amiga de infância dele, nós dois somos de São Paulo. E a gente decidiu falar sobre essas temáticas a partir das nossas histórias e dos nossos lugares de fala, tá? E aí, dando continuidade, pegando o ponto que a gente parou na live de semana passada, até pra gente não demorar, otimizar o tempo. Semana passada a gente terminou naquele... a gente falando, eu perguntei se você tinha assistido Bacurau. E essa perspectiva de que quando uma pessoa no Brasil, uma pessoa branca, principalmente uma pessoa branca, quando sai do Brasil e vai para o exterior, algumas vezes ele se sente uma relação de xenofobia, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? E aí eu queria perguntar para você se você teve essa experiência, porque eu acho que Bacurau, não sei se você acabou assistindo. Você assistiu? Assisti. Então, aquela cena, que a gente não vai dar spoiler, mas eu acho que você agora entendeu o que tá por trás daquela cena, né? Ou seja, todo mundo é subespécie. Não é europeu, não é americano. E aí, por conta disso, você merece ser exterminado. Então, eu acho que a gente pode começar desse ponto aí, de que acho que a pessoa branca sente muito do que a pessoa negra sente diariamente aqui no Brasil, quando sai do Brasil e Perfeito. Passa por essa situação que o Bacurau deixou muito claro naquela cena. Então, acho que esse pode ser o nosso ponto de partida hoje, Felipe. É muito, muito interessante, Kelly, porque você falou, eu tentei o tempo todo no filme ficar identificando, e quando veio a cena, eu falei, tá aqui, a Kelly falou dessa cena. E o que bate em mim é uma revolta muito grande, porque no meu lugar de fala, né, da minha posição de privilégio, é quase que inaceitável, né? Você, nossa, mas como assim? Eu não sou essa subespécie, como você falou.
Eu sou branco também, né? Eu É também sou isso. branco. É, exato. Somos irmãos, estamos no mesmo lugar. E lógico, né? Olhando para a minha atitude em relação aos negros, em relação ao racismo, eu busco essa mesma relação. Eu sou igual, nós somos iguais, mas você tem me ensinado muito que, por mais que somos seres humanos, eu não posso reduzir a questão, a problematização do racismo. E eu pude ali experimentar na prática, né, diante de uma cena, claro que é ficção, etc., mas eu pude experimentar essa revolta, né? Essa revolta que vocês têm pelo direito da vida, pelo direito de serem iguais, de serem humanos. Então, muito interessante, valeu. Eu lembrei de você o tempo todo, o filme, e vale a pena verem, fazendo uma propaganda aqui publicitária gratuita, vale a pena ver o filme, porque é um apagamento da nossa essência, né, como ser humano, como povo, como cidadãos, e em detrimento de sabe-se lá o que, né, Kelly? Poder, né? Poder, Poder. poder. Que está por trás de seu poder, É né? isso aí. Mas é bem interessante, assistam mesmo. Eu gostei muito do que você falou dessa questão da vida, né? E a cena mostra isso, que é o que a pessoa negra vivencia num país tão violento quanto o nosso, assim. A gente pode ser morto a qualquer momento, né? Exato. E a cena explicita isso. Você tem o direito à própria vida negado por você não ser considerado humano. E aí o direito à sua vida é negado. Por Legal. isso que eu faço a metáfora com o Bacurau. Porque naquele contexto, não se trata de uma pessoa negra. Em tese, é isso que você falou. São pessoas brancas. Na mesma, o brasileiro pensa, eu sou branco e eu sou igual a você. E aí o outro fala, não, você não é igual a mim. Você é latino. Né? Você é latino. É. E aí é bem interessante. E aí vamos para a live de hoje. A tua mãe falando, que fofa, Dilma, obrigada por estar aqui participando da conversa com a gente. Hoje é masculinidade, é o nosso último tema. Então vamos lá, né? A gente decidiu falar sobre isso, porque você também já falou em lives anteriores que você começou a pensar no machismo quando você decidiu ser pai, né? Então, assim, eu queria que você problematizasse um pouco isso, como que você achava que a sua masculinidade não era ideal, e aí quando você viu que você seria pai, você achou que você tinha que trabalhar melhor a tua masculinidade? Fala um pouco sobre esse processo. Esse processo, exatamente, ele teve um início bem profundo quando eu comecei a realizar, né? O homem, ele se torna pai, né? A mulher é impressionante, né? Ela se torna mãe no momento em que ela sabe da gravidez, e o pai é uma construção, né? Conforme o aspecto físico, a relação com o bebê começa a se estabelecer já na barriga da mãe, é que alguns homens antes, outros homens depois, mas ali eu comecei a entender que, opa, vou ter que ter uma outra tipo de atitude em relação à vida, eu vou ter que ter outro nível de responsabilidade, né? Tem um ser humano que vai chegar, que vai depender de mim, vai aprender de mim, e vai aprender o quê? Né? Então, falando de valores, falando de crenças, falando de acreditar-se em si mesmo, será que eu vou entregar o melhor, a minha melhor versão para essa criança? E isso me fez voltar para o consultório de terapia e analisar, e estudar, e ler, e conversar. E eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito, que me ajudou muito, e eu pude observar que eu precisava fazer alguns resgates de conceitos e preconceitos que eu tinha para poder desmistificar, desconstruir e ressignificar. E até hoje, né? E esse processo ele é vivo, né? O Samuel, o tempo todo, ele vem com alguma pergunta, com algum conceito que ele viu, que ele ouviu, e me coloca diante de mim, né, querendo uma resposta, e eu, como pai, me sinto, né, na obrigação de devolver para ele ou uma reflexão, né, às vezes eu devolvo em forma de pergunta, então o que você acha disso? Até para ver aonde está o nível de entendimento dele, mas também algumas coisas eu falo, não, olha filho, é isso porque o papai faz assim, assim, assado.
Então, isso é constante. Então, esse desafio da paternidade, com ele, eu tenho percebido isso nas rodas de homens que eu tenho participado, na literatura que eu tenho lido sobre masculinidade, que o homem que começa a rever a partir... que o homem que se torna pai, se ele não fizer uma revisão de si mesmo, ele não entrega uma criança saudável para o mundo do ponto de vista de relacional e principalmente consigo mesmo. A tendência é que essa criança continue aquela herança de comportamento, de pensamento, de um machismo estrutural que está no pai dele, está na mãe dele e estava nos antepassados, e isso é perpetuado. Então foi a partir esse foi um grande gatilho na minha revisão de vida. Você achava que você não tinha uma masculinidade legal, assim? Eu sempre achei que eu tinha, Kelly, e acho que antes disso se tornar uma problematização, eu não pensava sobre isso, sabe? Eu tinha um preconceito em mim, então assim, eu chamava as pessoas, né? Não, em relação de amigos, né? Nossa, que gay, que viado, nossa, está parecendo gay, como uma tentativa de depreciar a pessoa, né? E isso como um exemplo, né? Eu objetificava as mulheres, né? Participando de grupos de WhatsApp de masculinos, né? Como surgiu aí uma grande discussão aí nessa última semana sobre esse aspecto. E seguir a vida. E, né, você sabe a minha história, conhece a minha história com a Laís, mesmo começando a namorar muito cedo com ela. Eu acho que essa falta de consciência e o ambiente masculino, machista que é instaurado na sociedade me fez seguir um caminho como o de tantos outros homens. De tantos homens, né? Exato. Entendi. Muito do padrão de masculinidade se dá a partir dessa masculinidade tóxica. E aí os homens são educados muitas vezes para ser violento, para disputar, para duelar entre si, né? E você mesmo falou que você tem participado você começou primeiro com a terapia, agora você participa de rodas, né? O Hora H entrou até na nossa live. Uhum. Você tem participado de rodas de homens para trabalhar com isso. Uma das coisas que além dessa questão da divisão de tarefas, que a gente problematiza, da mulher sempre é a mulher que cuida e o homem é o provedor, que são construções sociais, tem a questão do afeto, né? Eu sei que você historicamente é muito amoroso, que é uma exceção. Porque a maior parte dos homens não são educados para ser amorosos. Sim. Eu gostaria que você me falasse algumas coisas que vocês problematizam na roda de homens sobre esse padrão de masculinidade tóxica, assim, né? Que é a partir da violência, a partir da disputa, a partir dessa perspectiva de ser o provedor e também de não demonstrar carinho e afeto. Olha, Kelly, eu acho que tem uma conexão imediata com uma roda que eu facilitei ontem no Grupo Hora H com 50 homens e que a gente convidou o Guilherme Valadares, que foi o idealizador do Papo de Homem, um portal muito focado em assuntos de masculinidades, e idealizador do projeto e documentário O Silêncio dos Homens. E ele conduziu uma prática e ele basicamente apresentou e discorreu sobre a caixa do homem. E a caixa do homem é um conjunto de padrões que é esperado pela sociedade para que os homens cumpram. Então, o homem ele tem que ser agressivo, ele tem medo de ser gay, ele tem medo de se demonstrar fraco, de se demonstrar vulnerável, ele tem medo do feminino, ele é altamente sexual, não nega fogo, ele está pronto o tempo todo, ele é fisicamente atraente, ele não demonstra emoções, ele tem um fechamento para suas emoções, ele não se expõe emocionalmente diante dos outros, ele tem uma obsessão compulsiva por poder e dinheiro, ele tem que estar sempre com a razão, ele tem que saber tudo. Então, essas temáticas, elas são levadas para rodas em forma de assuntos e temas que podem fazer parte do nosso dia a dia, que estejam ali sendo trabalhados pelas mídias ou não, e a gente fala sobre isso.
Então, no Hora H, por exemplo, a gente criou, eu falo eu, mas eu faço parte também. A gente criou um ambiente de segurança emocional. Então, quem está ali não é um grupo terapêutico, não tem ali um psicólogo que coordena, que faz a avaliação psicológica dos homens, é um grupo de amigos que se reúne, ao invés de falar de futebol, cerveja e mulher, a gente fala desses assuntos, de como se desconstruir. Então, até a tríade é tóxica, né? Futebol, cerveja e mulher. Mas eu percebi que na minha roda de amigos, com esses amigos, havia e todos ali estão nessa faixa de 32 a... Tem homens ali de 67 anos, 73 anos. Então é uma roda que vai ali de 32 a 73. E a gente vê o mesmo padrão de criação em torno dessa toxicidade no masculino. Né? Então, e aí quando você trabalha em roda, você se vê, né? Você se vê na humanidade do outro. Você consegue criar uma conexão de igual. Então, o cara de 73 anos, a diferença para o Requião é que ele tem mais idade só, mas ele é homem tanto quanto eu. Então a gente consegue, às vezes eu trago uma problemática minha, da minha vida, e ele já passou por isso. E ele não me dá um conselho, mas ele fala da experiência dele e eu olho para aquilo e falo, nossa, nunca tentei por esse caminho. Vou tentar. E aí eu trago isso. E a gente, ou então, sei lá, um homem fala, tô me divorciando. E um outro que já se divorciou, passou por isso, sabe de como é vestir esse sapato, e ele pode falar uma palavra que conecte com esse homem, sem julgamento, sem dizer que está certo. E isso eu sentia falta nas minhas relações, né? Nas minhas relações de amigos, né? Ficava naquele nível superficial. Na superfície, né? Não aprofundava, né? Não trazia. Porque é uma perspectiva de relação também que os homens constroem, né? Não se aprofunda, fica só no raso. Que essa questão realmente da cerveja, do futebol, sempre como coisas realmente de distração. E não debates profundos sobre dinâmicas que acontecem com qualquer ser humano. Exatamente. Né? Com qualquer ser humano. Não precisa necessariamente ser sobre a masculinidade, mas sobre qualquer ser humano. Mas aí também, é isso que você falou, é para você vender também para a sociedade que você é um homem bem-sucedido, que você tem a família Doriana, que você é tem outras pessoas que estão... Exatamente, né? E a tua mãe colocou uma aqui, coisa. Então eu ia comentar isso porque você falou do Silêncio dos Homens. Quem não assistiu, assista. É um documentário muito bom. E que a Diva Requião, mãe do Felipe, coloca é uma coisa que os homens pontuam no Silêncio dos Homens, né? Que nós, mulheres, a gente está pelo menos aí uns 150 anos já discutindo essa questão do ser mulher numa sociedade, né, sexista, feminista, patriarcal, exatamente, né? Então a gente começa aí na segunda metade do século XIX já discutindo o direito ao voto às mulheres. E um dos homens colocam lá no Silêncio dos Homens isso. As mulheres estão mais de 150 anos discutindo isso, como a Diva coloca, né? Uhum. E só agora os homens estão tomando consciência disso, né? E aí eu queria até te falar, diante dessa questão da relação das mulheres e dos homens. Na tua opinião, Felipe, o machismo mata? Primeira questão, o machismo mata? E se mata mais homens, mulheres ou os dois? Olha, Kelly, o machismo mata. E mata homens, mulheres e a população LGBTQI+. Eu levantei aqui, na minha preparação, alguns dados. Eu estou até aberto aqui com o Fórum de Segurança Nacional, com as estatísticas que eu queria dar essa informação para a nossa audiência. Então, assim, aquele ideal de ser homem, né, de estar nessa posição de privilégio, de ser o bendito fruto do vosso ventre, né, de ser o homem da casa, de ser intocável, de ser dominador, provoca basicamente, e o Papo de Homem explora isso, 7 características masculinas, que é a agressividade, o medo de ser gay, o medo de ser fraco e demonstrar fraqueza, o medo do feminino, ser altamente sexual, não demonstrar emoções e ter um fechamento emocional, e a obsessão por poder e dinheiro.
Esse conjunto de características nos leva aos números que eu vou falar agora. De que 7 em cada 10 homens têm dificuldades de expressar seus medos e sentimentos. Então você tem aí um problema psicossocial iminente e o homem vivendo como uma bomba relógio. Você tem a cada 27 horas uma pessoa LGBTQI+, é assassinado por ter uma orientação ou uma opção sexual diferente do hétero, né, do binarismo sexual. 66% das mulheres de 16 a 24 anos já sofreram algum tipo de assédio. Esse dado é impressionante. Homens que presenciaram violência de gênero na infância são 2,5 vezes mais propensos a usar de violência com seus parceiros quando adultos. Então você também tem um trabalho na educação de camadas sociais mais baixas, menos favorecidas. 56% dos homens já cometeu algum ato de violência doméstica, seja ela verbal, física, patrimonial ou moral. Então, simplesmente xingar a sua parceira ou seu parceiro dentro de casa já caracteriza uma violência doméstica, quando você não corre para o diálogo. E aqui esse dado eu peguei agora da ONU Mulheres. 1 em cada 5 mulheres no mundo, uma média global de mulheres entre 15 e 49 anos, são atingidas pela violência de gênero e foram atingidas nos últimos 12 meses. Então, assim, esses dados estão aí para corroborar a verdade de que o machismo mata homens, mulheres e LGBTQI+. Alguns dados aqui do Fórum de Segurança. Violência sexual. No Brasil, nós temos 180 estupros por dia, Kelly. 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora. Feminicídios, o autor foi o próprio companheiro, 88,8% de feminicídios, ou seja, a mais versus o ano passado. Eu até quero pegar agora esse ponto que você falou, assim, eu já sabia disso, né? Sou mulher, Sim. Mulher negra, estou na base da pirâmide. A minha pergunta foi provocativa, até para o nosso público que está nos acompanhando pensar sobre isso. A gente não está falando de masculinidade só porque é moda. Gente, as pessoas estão morrendo por conta desse modelo de masculinidade. Se a gente não repensar esse modelo, é isso, assim, a gente vai continuar naturalizando isso que você falou, cantadas. Eu acho que eu era uma criança ainda, eu tinha 10 anos, e homens já me cantavam na rua, assim, né? Então, assim, é muito traumático, eu acho que em algum momento eu já falei, nós mulheres, a gente tem que pensar o tipo de roupa que a gente vai se vestir. Porque a partir do horário que a gente passa, se a gente vai estar a pé, sozinha, a gente tem que ser mais discreta possível para a gente não sofrer algum tipo de violência. Sim. E ainda assim, a gente sofre violência, né? Aliás, para a mulher, o lugar mais... às vezes, a rua é mais seguro do que a casa. Sim. Porque é isso, a gente sofre violência dentro de casa. E aí é nesse sentido que você falou do feminicídio que eu quero falar. Você acredita que o feminicídio é consequência dessa masculinidade tóxica? Totalmente, Kelly, totalmente. A partir do momento que você tem homens que não conseguem se trabalhar emocionalmente, não conseguem lidar com a sua emoção, como é que esse homem vai estabelecer um diálogo? Como é que ele vai estabelecer uma troca de ideias, né? Um conflito de ideias, e não ir para o confronto? Né? Porque o conflito de ideias é você apresentar seu argumento, eu apresentar o meu, e a gente chegar num ponto em que, ok, eu entendi o seu ponto, posso não concordar, mas você também olha o meu e pode não concordar, e a gente segue a nossa vida. A partir do momento dialético, né? Na filosofia a gente fala que é dialético. Eu preciso do outro para eu ter uma construção e ele me ajudar na formulação de novas proposições, de ideias, enfim, né? Então, é uma perspectiva de alteridade. Esse homem que não se enxerga emocionalmente ou não é capaz de olhar para suas próprias emoções, ele aprendeu que homem tem a razão, que ele fica nesse lugar de privilégio e a mulher ou o seu companheiro que aí é uma outra questão que a gente pode até entrar, que é a questão do machismo dentro da comunidade LGBTQI+, porque também existe o machismo, né, ali nessa camada. Ele não vai aceitar um não como resposta, então a mulher vai ser obrigada a ter relações com ele, vai fazer as vontades porque ele é o homem da casa, e isso contribui para as taxas de feminicídio no Brasil.
Eu ainda vou até de uma forma muito mais profunda, né? Como a gente naturalizou esse padrão de masculinidade, essas questões da morte das mulheres, para muitos homens, e no Silêncio dos Homens isso aparece, o cara nunca nem problematizou isso, porque ele achava que a forma de demonstrar amor era por meio da violência. E eu lembro claramente que um dos caras fala assim, nossa, quando eu vou como medida reparatória para uma roda de conversa de homens, ou seja, a juíza me determina pelo fato de eu ter agredido a minha mulher e ir para uma roda, e ele começou a problematizar, aí que ele vai conseguir, aos poucos, né, a partir disso que a gente está falando, da alteridade do outro, entender que o padrão dele de construção de ser homem, do afeto, se deu por meio da violência, né? Então, o debate é muito mais profundo, Sim. porque a gente não pode naturalizar práticas de controle, de ciúme, de possessividade, de que o outro é teu. Sim. Achar que só tem aquela mulher, aquele homem que pode te fazer feliz, né? Porque senão a gente vai continuar tendo relacionamentos abusivos, que isso está cada dia mais, né, comum, relacionamentos abusivos, e uma masculinidade tóxica, e as mulheres, né, não só as mulheres, mas como você já falou, até a própria comunidade LGBTQI, e os próprios homens, né? Eu acho que você não chegou a falar, mas o machismo mata homens. Eu não sei se você tem esses dados que você fala da questão do cuidado, né? O homem acaba não se cuidando, o homem negligencia a sua própria saúde. Eu fiz a minha lição de casa. Fiz a minha lição de casa aqui, ó. Tem sim. A expectativa dos homens são de até 7 anos a menos do que as mulheres no Brasil. Um instituto, a Associação Norte-Americana de Psicologia, né, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e eles estimam que 80% dos homens são incapazes de identificar e expressar os seus sentimentos. Existe um nome para essa doença, eu não trouxe aqui. 90% das vítimas dos homicídios são homens. Então o machismo mata homens, mulheres e LGBTQI+, mas também mata os próprios homens. Então essa questão da agressividade. O homem no trânsito, tem até um desenho do Pateta, não sei se você lembra da nossa época de infância, que ele era um sujeito normal, só que quando ele entrava no carro, ele assumia uma postura agressiva e saía brigando, xingando, batendo, alucinado, porque talvez o autor quisesse representar essa masculinidade a partir dessa posição de motorista. E aí eu peguei um dado interessante, recente aqui, por conta do coronavírus. O coronavírus na Itália, 7 em cada 10 mortes por conta do coronavírus são homens. No Brasil esse número está em 6. 6 em cada 10 homens no Brasil morrem por conta do coronavírus. Por que esse número é tão maior versus as mulheres? Porque nós, infelizmente, temos a falsa sensação de que nós somos superpoderosos. Então, a gente não lava nossas mãos, a gente não limpa os nossos, né, não assou o nariz, não bebe água. Tem um dado que mostra que, se não me engano, 60% dos homens que vão ao médico, quando vão ao médico, vão porque a sua companheira indicou, marcou, mandou, e quando eles vão, eles não seguem as recomendações passadas pelo médico. Então o autocuidado também é uma enorme problemática que precisa ser falada e conscientizada. Não é à toa que há 2 semanas atrás a gente comemorou ou tivemos o Dia do Homem. E aí eu ouvi muitas brincadeiras, né? Ah, temos que ter um Dia do Homem. Ah, mas o Dia do Homem é todo dia. Assim, é de tanta ignorância sobre essa data que eu fui pesquisar. E o Dia do Homem ele foi criado justamente para trazer a problematização e a consciência de que os homens precisam se cuidar. Porque a taxa de homicídio é alta, a taxa de problemas mentais e suicídio sobre os homens é das mais altas. E aí foi criado pela Organização Mundial de Saúde, no Brasil virou outra data, enfim, esse dia como Dia Internacional do Homem para levantar, falar, homem, você não é o super-homem, você precisa se cuidar. E esse dia está aqui para isso. Eu achei bem legal também, que eu também não sabia. Eu achei muito legal essa perspectiva, porque eu também problematizei. Falei assim, gente, numa sociedade patriarcal, por que a gente precisa de um dia do homem, né? Porque nessa perspectiva do poder, o homem tem poder todos os dias.
Quando eu li o seu post, eu falei, não, realmente. Porque o machismo, os homens negligenciam muito o autocuidado. E isso tem muitas implicações. Eu já sabia que a expectativa do homem era menor, que o homem... Eu já ouvi de companheiros que eu já tive, de namorado, tipo, pra que eu vou pro médico? Vou procurar doença? A gente só vai no médico e vai procurar doença. Sim. Que é uma frase que eu ouvia meu avô falando, né? E você vê homens da nossa geração ainda reproduzindo isso. E a questão também da própria violência, né? Porque o homem acaba sendo mais exposto. A rua é o perigo para o homem. Sim. Se a casa é um perigo para a mulher, a rua é um perigo para o homem. Porque esse homem na rua, ele comete acidente no trânsito por conta da violência. É acidente com arma de fogo, é acidente com arma branca, faca, estilete, né? Bebe a bebida sem precedentes. Verdade, é verdade, né? Outra questão que eu queria falar com você é... Ontem eu vi várias, até pesquisando para a gente conversar, que foi uma frase que me chamou muita atenção, né? E aí dialoga muito também com o que a sua mãe pontuou, que é que nós mulheres já falamos muito sobre feminismo, o lugar da mulher nessa sociedade, e a partir disso, né? A frase falava assim: o lugar do homem no feminismo é falar sobre ele mesmo. E eu queria saber se você concorda. Eu vi também acho que se não me engano, uma professora da UFRJ, Luísa Buarque de Holanda. E eu concordo porque eu vejo dois aspectos ali. O homem no seu lugar de privilégio, né? No nosso lugar de privilégio. A gente deve, né? Aí é uma questão individual. A gente deve se solidarizar, ou seja, eu preciso abrir espaço e dar parte da minha voz, ou dar a minha voz para que as mulheres possam se problematizar as suas questões e colocar essa pauta para todos, para a sociedade, e ao mesmo tempo, então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, os homens precisam se desconstruir, e é se desconstruir no sentido de se reconhecer, de olhar para si, identificar que sim, eu sou machista, por N motivos, e não se culpabilizar. Acho que aqui toca muito com a primeira live que a gente falou sobre racismo. E não ficar, ai meu Deus, eu sou machista, ó céus, ó terra, o que eu faço? Não. O que você faz? Cara, vai estudar, vai ler, vai olhar para dentro de si, vai para uma terapia e a partir disso cria uma nova realidade. Acho que eu concordo com a frase sobre esses dois aspectos. Solidariedade para com o feminismo e o autorreflexão. Eu também concordo, porque eu acho que o senso comum muitas vezes acha que o feminismo, e ainda mais nesse momento que a gente ainda está de polarização política, coloca nós mulheres contra vocês. Não, pelo amor de Deus, gente, a gente não é contra o homem. Aliás, eu tenho capacidade de gerar homens, né? Eu posso ter um filho homem. Sim. Não é isso. A gente só quer igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, entendeu? Uhum. A gente quer respeito. E a gente só vai conseguir isso se os homens começarem a se desconstruir, pensar a partir das suas fragilidades, que é um ser humano também, que tem medo, que tem receio. É isso, que não é super-homem. Então não adianta a gente, enquanto mulher, ficar falando, se a gente, se for o outro for um espelho, né? Que vai bater e refletir, bater e refletir. Eu preciso que o outro seja realmente um humano, e a partir disso, por meio dos seus processos de conscientização, reflexão, análise, consiga chegar num denominador comum, né, para mulheres e homens. Uhum. A gente começou a falar no começo da live, mas eu acho que é legal pontuar aqui, nesse momento, para quem estiver nos assistindo, que ficando até o final a gente tem uma surpresa, que vai justamente de encontro a esse ponto de você poder ter consciência, ganhar informação e poder a partir disso dar um próximo passo diante de uma nova possibilidade de exercício do seu papel de homem na sociedade. Então fiquem até o final, que a gente tem uma surpresa aí de uma parceria que a gente fez hoje com alguns amigos. O que mais, Kelly? Quero fazer 2 comentários aqui. Primeiro, a Adriana, minha cunhada. Gente, vocês viram que é uma live de família. Aqui tem mãe, tem cunhada, irmã. Tem muita gente boa. A Adriana Teófila, minha cunhada, ela falou assim: quando o homem não consegue perceber que é tóxico para o relacionamento,
para a mulher e para ele atitudes frias, sem afeto, que essa necessidade de demonstrar força o tempo todo é muito tóxico. É muito tóxico. Para a gente é muito difícil, Felipe, e homens que nos ouvem. O tempo todo a gente ficar cobrando atenção, afeto, carinho, e você não conseguir ter isso do companheiro. E aí, muitas vezes, a gente fala, olha, talvez seja legal você ir para terapia, ir para uma roda de homens, mas ainda o machismo é tão impregnado que é muito resistente, sabe? Eu tô tendo muita dificuldade com as pessoas que eu me relaciono de problematizar isso que a Adriana coloca. Muitas vezes o homem fica numa posição construída pela hereditariedade social, pela construção social, de que o homem tem que. Então eu tenho que ser forte, eu tenho que ficar, eu tenho que receber carinho, eu não dou carinho, eu recebo carinho. Eu tenho que. Quando você tem que, esse ter que é o veneno, é o que causa a masculinidade tóxica. Porque o homem não tem que nada. O homem tem que ser livre para ser quem ele quiser. Então, quando você fala o ter que, eu tenho que para quem? Se é para mim, é válido, e aí tem homens que precisam de uma jornada, cada homem tem um tempo para identificar que esse ter que ser agressivo para eu ser eu mesmo é um problema. Esse é um caso. Mas na maioria das vezes eu tenho que me provar homem para outros homens. Assim, beira o absurdo. Porque eu, na minha roda de amigos, ninguém pode me abraçar mais forte, porque senão esse é gay, opa, tá louco? É um medo de você se conectar, de você se relacionar, de você se sentir com medo da sua sexualidade estar em xeque. Então, assim, pra quê? Né? Então é uma construção muito louca, que vivendo homem, performando minha vida como homem hétero cis, é insano. Então, eu não, assim, infelizmente, não me surpreende quando um homem explode, porque essa pressão que está na cabeça dele, e ele não enxerga e não coloca isso para fora com outro ser humano para poder se enxergar, essa não me surpreende, infelizmente. Agora, a questão é quando ele explode em outra mulher, né, Felipe? Ou quando ele explode com os filhos dele. Porque eu já vi casos de mulheres separarem e o homem não atingir a mulher, atingir os filhos, matar os próprios filhos, para a mulher se sentir culpada. Ou seja, assim, se fosse só a explosão de você ter um dia de fúria e quebrar tudo de bens materiais, ainda que seja violento, ainda é plausível. Agora, em cima do outro, né, é muito triste, realmente, sim. É muito violento. E aí eu quero relacionar com o que a Natzinha fez, esse comentário, espero que eu te conheça em breve, Natália. Uhum. Que homens negros são extremamente sexualizados, sim. Tô lendo Franz Fanon, quem nunca lê Franz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, leia. Depois eu até posso compartilhar uns repositórios de alguns textos, Felipe, eu não sei como a gente faz isso. Manda mas sim, a gente coloca na bio. É bem legal. E aí o Franz Fanon fala muito isso. No 6º capítulo ele fala a psicopatologia do homem negro, que é isso, né? O homem negro, assim, não... o homem branco, ele objetifica mulheres e homens, né? E os homens negros são objetificados por conta do racismo. E o Franz Fanon fala muito isso. A partir dessa questão de ser viril, ter o pênis grande, né? E aí eu queria saber como vocês, nas rodas de conversa, estão trabalhando sobre isso com os homens negros que fazem parte. Eles já problematizaram isso. Eu queria saber se você tinha dimensão disso, da hipersexualização do corpo de homens negros. Eu queria que você conversasse um pouco, a partir, claro, do seu lugar de fala enquanto homem branco. Eu tenho, acho que a experiência de estar no meu lugar de fala e muitas vezes reforçar isso no passado, né? Antes de problematizar, entender e fazer essa desconstrução, eu era parte dessa masculinidade tóxica que estava aí, talvez em menos grau, porque eu nunca cheguei a agredir, etc., o outro. Mas essa objetificação e essa hipervalorização do homem negro, sim, é sabida, temas de piadas sem gosto, de mau gosto entre os homens, né?
E, por exemplo, em rodas de homens, sim, isso é percebido e é trabalhado. E aí, de que forma que eu entendo que o homem branco pode contribuir, né, nessa dissociação dessa imagem quase que animalesca do homem negro para uma imagem de ser humano, com uma imagem de uma pessoa, de um coração. E é exatamente nesse trabalho de empatia, de você não olhar para a cor da pele, não olhar para o tom de pele do outro, mas entender que até mais do que eu, esse homem, ele sofre essa carga e ele, pior, né, se ele se abre, se ele se vulnerabiliza, o preconceito é ainda maior, porque é o que vão dizer para ele, pô, mas um negão como você não consegue aguentar esse tranco? Nossa, mas não esperava você chorando. Então, numa roda, quando a gente consegue estabelecer esse nível de confiança e de ausência de julgamento, eu ouvi homens colocando isso, sim, e de maneira bem pragmática. E é uma problemática que, sim, nas rodas está presente. Existem muitos grupos e muitos perfis no Instagram sobre masculinidades negras que são muito interessantes. Eu tenho aprendido muito porque é uma perspectiva que eu não conhecia e que faz muito sentido também passar por esse processo de revisão. O homem negro, ele é muito objetificado e assim, eu estava até problematizando com alguém. Toda pessoa negra desde a infância sofre com racismo, né? Então, ofensas raciais, a partir da nossa cor, do nosso cabelo, todo homem negro carrega. Uhum. Mas alguns, quando entram na adolescência e na fase mais adulta, vão entrando nesse estereótipo, né? Do negão pegador, bonitão, viril. Sim. E ele se deslumbra com isso. Mas se dá muito pela perspectiva da objetificação do corpo e não pelo afeto, e não pelo carinho. Exato. E aí a minha troca com esses homens tem sido muito assim. Às vezes eles têm relações extremamente abusivas, porque também se relacionam com mulheres que são controladoras. Então é a questão da posse, né? Então, é bem complicado, sabe? E os meios de comunicação, a sociedade reforça com essas piadas, né? Que você não pode ser frágil, você não pode chorar, você tem que ter a potência sexual sempre. Imagina um homem negro falar que ele broxou. Gente, ele vai ser... Se ele falar... Eu não sei como se dá as rodas, mas assim, eu acho que o cara que fala isso numa roda de homens... Ele trabalhou muito no consciente dele isso, porque assim, o homem negro não é trabalhado para ele ter falha sexual, assim, né? Então, eu acho que é muito doloroso, eu percebo. Como Sim. mulher negra, e as minhas questões como mulher negra, já é doloroso, tocar em umas feridas. Esse homem também tem muitas feridas, e eu acho que é mais um motivo para ir procurar ajuda, né? Psíquica, de rodas, porque tem muitas feridas aí. E tem a questão desse homem negro... Eu só concluí, Kelly, tem um ponto que me veio agora. Tem dois pontos centrais da masculinidade, do ser homem, que é você, né, que é uma construção social do que é ser homem. É você ser responsável pelo provimento da sua casa, então você, né, prover o sustento, mas não só a questão financeira. Você prover a segurança, você prover o cuidado, você prover a proteção, você ter uma capacidade de realização, não só prover financeiramente. E isso foi retirado dos homens, né? Por toda a construção histórica que os negros passaram. Historicamente, o homem negro tem uma dificuldade devido ao terror e à sabotagem que a supremacia branca, né? Aqui a supremacia com aspas, asteriscos, com tudo que a gente puder destacar, sobre a comunidade negra. Então, o homem negro ele já se vê, né, de baixo para cima em relação à sociedade branca. E um outro ponto, um outro aspecto fundamental da masculinidade, da construção social, é a questão da virilidade, que é exatamente isso que você está pontuando. Mas não é só a força física, né? A virilidade no sentido de ter noção da sua independência. Então eu tenho as capacidades físicas e psíquicas para correr atrás e para conseguir conquistar algo, conquistar o meu mundo, conquistar a minha independência. E isso também, o homem negro coube a redução dessa capacidade aos seus dotes físicos, aí vem a objetificação e a animalização. Então, assim, é o negão da piroca, né, que circulou como meme no WhatsApp
E eu, inclusive, compartilhei dando risada e sacaneando os meus amigos. Hoje eu olho para trás e falo, meu, que merda que eu fiz. Mas, a partir disso, como é que eu uso o meu privilégio de branco para botar esse homem na roda e falar, amigão, cara, você tem uma essência, você tem sentimentos, você também tem suas emoções e vamos falar sobre elas. Que é o processo de humanização, né? Tem outra questão também que eu acho que gera muito sofrimento para esse homem negro, que é essa questão da violência. O homem negro, ele também é visto como violento, assim. Uhum. E o homem negro, desde a adolescência, já essa questão, né? E aí tem a questão do racismo, a interseccionalidade, né? Se ele vai numa loja, o segurança vai atrás dele. Se ele tá andando na rua, as pessoas às vezes mudam de calçada porque acham que esse homem negro vai te roubar. Sim. E que a pessoa negra, o homem negro principalmente não sabe dialogar, né? Não sabe resolver as coisas no meio do diálogo, só por meio da violência, ainda mais se ele é alto, corpulento, etc, né? Que é uma animalização, Sim. né? Que é uma animalização também. Então eu queria saber também se vocês já trabalharam na roda de homens essa questão da violência que o homem negro é retratado. Sim, acho que tá tudo dentro dessa mesma problematização. E até essa questão do homem, quando, né, tem um porte físico mais avantajado, digamos, é forte, é alto, né, e gosta de manter a sua aparência, manter o seu físico, o que é ok, perfeito, cada um segue a sua vida, mas muitas vezes esse homem, ele é retirado da sua capacidade psíquica, né? A sua capacidade de argumentação é reduzida ao objeto. Então, sim, a gente já teve trocas interessantíssimas. E vocês conseguem conceber que o racismo está aí, né? Impregnado aí. Sim. A masculinidade e o racismo, elas andam muito lado a lado, assim, se tangenciando em todos os momentos, Kelly. Então, o legal dessa sequência de lives que a gente trouxe foi que a gente o tempo todo toca na supremacia branca, da sociedade branca, né? Torpe, na questão do racismo e na masculinidade. Então, e é um tema que antes eu olhava e eu falava, não, eu não sou racista. Não, mas eu sou machista. Não, então se eu sou machista e me sinto numa posição de privilégio, esse privilégio é em relação a alguém. Quem que não está nessa posição de privilégio? Aí a gente vai para os negros, para os índios, para o LGBTQI+, e aí pronto, aí o machismo com o racismo e com toda e qualquer forma de preconceito precisa passar pelo mesmo processo de desconstrução. Exatamente. E também tem a dimensão do privilégio, né? Porque Sim. Quando você tem privilégio, aquilo que a gente conversou semana passada, a partir da branquitude, quando você tem condições, noção de quanto a branquitude te dá privilégio, te possibilita você também, enquanto homem branco, se desconstruir e ajudar no processo dos outros, né? Compartilhando, disseminando esses privilégios. A gente está indo para a reta final, e aí agora eu quero falar a partir da minha experiência como mulher negra, né? Como eu já falei aqui, desde criança eu já sou objetificada, assim. Tem uma questão também que toda mulher negra passa, é a objetificação. Uhum. E aí eu quero falar de um trabalho. Antes de falar desse trabalho, eu até quero falar assim, da questão da hipersexualização, né? Porque essa hipersexualização não leva em consideração o nosso afeto. E aí, a mulher, eu vivi muito isso, né? Imagina, com 10, 11 anos, homens me procurando para transar comigo, Nossa. Mas não para me namorar comigo, me pedir namoro, dar de mão dada, me levar para o shopping. E muitos homens brancos reproduzem essa prática, assim. Eu acho que em algum momento nessas rodas vocês já trabalharam a objetificação, principalmente a objetificação da mulher negra, né? Como problematizar isso? Porque, assim, para mim, que sou mulher negra, e para as mulheres negras que eu represento, é muita ferida. É muita ferida que essa objetificação nos coloca. Desculpa, Kelly, meu sinal variou aqui, eu perdi a sua pergunta. Repete para mim, por favor. Eu falei muito que, assim, as mulheres negras são hipersexualizadas. Sim. Uhum. E eu queria saber se em algum momento os homens brancos nessas rodas problematizaram essa objetificação da mulher negra. Porque é isso, a gente tá para transar, mas não tá para receber amor e carinho.
Nas rodas especificamente a gente ainda não aprofundou esse tema. Me convide para a palestra que eu dou. Mas não, vamos, olha, eu tô montando a agenda do Hora H e eu acho que é fantástico. E a gente pode fazer uma roda aberta para homens e mulheres e fazer uma fala sua e compartilha com todos. Acho que pode ser muito rica. O França aqui, ele comentou, e eu faço voz ao que ele falou, que depende muito, que a objetificação independe da cor da pele, realmente da posição de homens independe, mas eu percebo que a mulher negra é associada, infelizmente, à cor do pecado, né? A mulata que é quente, tem sangue quente, que né, arrebenta na cama, que infelizmente está no imaginário masculino, que deprecia e coloca a mulher, como diz a Valesca Zanello, na prateleira do amor, como se ela só tivesse aquela posição para servir um desejo e uma fantasia masculina. Então, sim e não, França. Eu acredito que todas as mulheres passam por esse problema, mas a mulher negra, infelizmente, ela está nessa posição. E aí eu vou falar, a partir do que a Valesca falou, eu vou falar isso, né? E aí é por isso que o França tem parcial razão. Tem um trabalho, eu esqueci o nome dessa autora, não é Ângela Guimarães, ela é uma mulher negra da Bahia, que ela faz o trabalho de doutorado, e ela fala, branca é para casar, mulata é para fornicar e preta para trabalhar. O que isso significa? E é o que a Valesca coloca. As mulheres são ensinadas a ficar numa prateleira esperando que o homem as reconheça e case com elas. Só que na prática, e eu já vivi isso, quem casa é a branca. Não vou entrar na problemática desses relacionamentos e dos casamentos, que tem muitas questões. Não é a família Doriana, mas assim, a branca é escolhida para casar. A mulata, né, da minha cor para mais clara, para sexo. Né? Ainda mais se você tem esse padrão desse corpo objetificado, que foi o que a gente vendeu para o exterior, né? A mulata. Uhum. E preta para trabalhar, ou seja, quanto mais escura, essa mulher preta não tem direito nem de sexo. Esse dia eu estava falando com uma amiga, e ela é preta retinta, ela falou, cara, eu fiquei 3, 4 anos sem transar. Nossa. Entendeu? Então, assim, por que eu trago essa questão? Porque, assim, gente, e aí os brancos homens precisam ouvir. Essa questão de reproduzir que a mulher preta é da cor do pecado, que ela é gostosa, que ela é mulata, que é linda, maravilhoso saindo no carnaval. E o afeto? E esse afeto que é negado para a mulher preta, né? Então, como se ela não fosse merecedora. Eu queria que você problematizasse muito essa questão da solidão da mulher negra. Eu não sei se em algum momento isso foi pontuado, mas eu trago porque é a minha experiência. Porque, assim, nós mulheres negras somos rejeitadas desde a infância. Eu tinha 6 anos de idade e nenhuma criança brincou comigo no jardim porque eu era uma criança negra. E isso eu venho trazendo até hoje. E se vocês já falaram sobre isso? Acho que dentro das falas não teve nada específico. Eu acho que é uma baita oportunidade de trazer isso numa roda aberta, divulgar isso para ter, né, até para ter homens negros sendo atingidos por essa mensagem e para a gente poder estabelecer um diálogo a partir de um lugar em que tenha várias visões, né, vários lugares de fala. E aí, Kelly, pô, seria um prazerzaço receber você para problematizar isso e encurralar os homens sobre essa questão, porque muitas vezes passa ainda distante, né? Como aquele imaginário. Não, e não é só homem branco, não. Homens negros também, por conta do racismo, e aí Sim. também, novamente, Fanon. Esse homem negro, para ele alcançar a branquitude, ele tem que ficar com uma branca, Sim, até para ele ser aceito socialmente. Então, no final das contas, não tem a mulher. É negado o amor e o afeto e o carinho para a mulher negra, entendeu? Porque o homem negro, principalmente o homem negro que ascende, e aí a gente vê no mundo de futebol como isso é reproduzido,
Eu só consigo lembrar do Jô, gente. Esses dias a Raça fez uma capa com a família do Jô, toda negra. O Jô é o único atleta do futebol que eu consigo ver que ele casou com uma mulher negra, mas os outros atletas negros do futebol, até o passaporte de ascensão social casar com uma loira. Não é nem só uma branca, é uma loira. Entendeu? Então, assim, isso precisa ser problematizado, e aí eu falo que é do meu lugar de fala, porque o casamento não é uma oferta para uma mulher negra. O casamento é para uma mulher branca, ainda que eu fale que tenha problemas. Sim. Mas a mulher negra é isso, ou ela é para sexo, ou ela é para trabalhar. Ela não é a mulher que é para casar. E aí, por isso que eu queria saber, e aí é legal você falar que não foi problematizado, porque eu me coloco à disposição para a gente trabalhar isso, trazer bibliografia, porque a gente tem que desconstruir essa ideia, que até a Adriana já colocou aí, da escravidão, que é uma ideia de casa grande senzala, que o senhor de engenho ia transar com a mulher, deixava ela lá com os filhos, e a mulher branca tinha ciúme, né? A gente vê naquele filme 12 anos de escravidão muito bem essa relação. Sim, total. E é isso que acontecia. Então, acho que isso é bem interessante. Legal que você falou que não tinha trabalhado isso. E aí, pra gente finalizar essa parte aí, falando do meu lugar, né? Enquanto mulher negra, nessa masculinidade... às vezes um homem branco transa com uma mulher negra, e aí ele acha que ele não é nem racista, nem machista por estar transando com uma mulher negra, né? Você discorda ou concorda com essa frase? Você já tinha pensado sobre isso? É muito comum, às vezes, o branco falar, eu tenho um amigo negro, para falar que não é racista. É na mesma perspectiva, assim. E eu tô mostrando, porque já teve casos assim, tipo, eu já tive namorada negra. E aí não significa que você não seja racista, querido. Sim, assim, essa frase, assim, nossa, não tem nem, acho que não tem nem o que falar sobre a carga racista que existe nessa frase, né? E, de novo, objetificando a mulher negra, reduzindo toda a afeição, toda a feminilidade, toda a essência que tem por trás de outro ser humano, que é a mulher negra, para um objeto de satisfação. Então, assim, eu transei, então isso me alivia do pecado do racismo, né? Ou dessa construção de relacionamento racial. Então, assim, para mim chega a beirar o absurdo, no mesmo nível de amigos que falam, de pessoas que falam que tem um amigo negro. Ah, não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Então, assim, não. O racismo está incutido no seu inconsciente, né? Na forma como você se coloca, na sua posição de privilégio. Então é uma questão que eu repudio, e isso só faz reforçar essa questão da objetificação e da hipersexualização da mulher, distante do seu direito ao afeto, né? Do seu, não direito, mas até da sua necessidade de afeto para sua autoestima. É direito e necessidade, né? Porque não é justo eu me privar de ter um relacionamento porque eu não sou vista a mulher ideal para casar ou para ter afeto. E também é um direito, né? Porque é um direito e a necessidade que aí também faz parte, assim. Gente, a gente está chegando na reta final. Foram 3 lives, eu espero que tenham sido muito ricas, que as pessoas que tenham participado tenham gostado. São temas profundos. Tem temas aqui que eu estou dando a disciplina inteira, assim, né? Esse semestre na UNB eu vou dar epistemologias negras. Ou seja, vai ser um semestre inteiro que eu vou trabalhar com os meus alunos sobre isso. Legal. Felipe também, nas rodas, né, discutindo masculinidade. Não é uma coisa fácil da gente falar só em 3 lives. Exato. Mas a gente só tentou realmente pincelar, né? Não é um debate aí de acadêmico, de profundidade. É de 2 amigos que se conhecem e querem trabalhar com isso. Então, obrigada por vocês que nos acompanharam até agora. E aí eu queria deixar o Felipe falar que a gente tem uma novidade aí, há 5 minutos da gente terminar a nossa live. Tem uma surpresa aqui. Então, Kelly, muito bom mesmo. Acho que aqui a ideia era um bate-papo cabeça com 2 amigos que se conhecem há mais de 30 anos e que
enfrentam essa dualidade, né? Você na base da pirâmide, como você se colocou como mulher negra, e eu, infelizmente, ali no topo da pirâmide, como a sociedade nos construiu, está construída como homem hétero branco. Então, acho que a ideia é ir nesse processo de revisão de vida, de autoconhecimento, me expor a esse tipo de diálogo para poder ampliar minha visão de mundo e poder ter mais empatia e, com isso, construir pontes ao invés de construir muros, né? E ser elo entre vidas. E aí, a gente tem aqui, para quem ficou até aqui, uma novidade. Semana passada eu fiz um curso sobre masculinidades. O nome do curso é Mini Curso Construindo Masculinidades, Gênero, Raça, Sexualidade e Relações de Poder, com o professor Lucas Amaral, vizinho da Isso, Kelly aí, Felipe, vai mais rápido. da UNB. 30 segundos. Ah, meu Deus do céu, 30 segundos. Então, quem curtir essa live e marcar 3 amigos... aliás, você que assistiu até agora, responda a pergunta por que você merece uma bolsa integral para esse curso, que a gente vai avaliar a melhor resposta e vai premiar você com